Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Abram comigo suas Bíblias em livro de Salmos. Estaremos expondo hoje o Salmo de número 133. Acho que a qualidade da... Livro de Salmos. De número 133. O tema da nossa mensagem de hoje é sobre uma das maiores dádivas que Deus concede à sua igreja, tem concedido à sua igreja e há de conceder até a volta de Cristo Jesus. Nós iremos falar sobre a unidade cristã, por gentileza, sobre a comunhão entre os santos. Esse texto era para ter sido pregado no início do mês passado, quando o pastor Patrick me convidou para poder pregar, e aí por motivos profissionais eu não pude pregar. Obrigado, Gelson. Não pude pregar, então... Mas esse texto ficou na minha mente, principalmente esse tema, né? A unidade cristã. E o engraçado é que, embora eu não tenha pregado naquele culto, exatamente naquele culto o pastor pregou sobre unidade cristã, pastor Daniel, e a gente iniciou uma série de pregações com o mesmo assunto, unidade cristã. E aí eu continuei meditando nesse texto. É uma mensagem que já foi exposta, inclusive aqui na igreja, mas o Espírito Santo pediu que trouxesse novamente com algumas roupagens, alguns detalhes. E aí nós estaremos expondo esse... Pode passar até o 3, por gentileza. Estaremos expondo esse capítulo inteiro, né, de 3 versículos, que diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? O pastor Patrick já orou, então a gente pode dar sequência aqui. Essa semana, irmãos, quando eu estava caminhando já para os ajustes finais do sermão de hoje, eu assisti um filme. Lembrei de Alexandre, né? Que a gente fica assim para assistir filme ali e busca alguma coisa. Eu assisti um filme que, na verdade, não é bem um filme, é quase um documentário, que chama-se Irmãos por Escolha. E esse filme, ele descreve, de forma bem peculiar, a formação de um soldado para o exército. Sabe aquelas etapas, quando a gente assiste aqueles filmes e a gente vê os soldados indo para as florestas, indo para treinamentos, para cursos de tiro, concentração, onde eles aprendem sobre disciplinas, aquele monte de coisa? Pois bem, o filme ele retratava justamente essa formação de um soldado para o exército. Porém, esse filme, vou dizer um documentário, mas é classificado como filme, ele apresenta uma visão muito peculiar, que é a visão do soldado diante daquele treinamento. Então, o filme ele falava muito sobre os sentimentos do soldado, os seus medos e, principalmente, as suas motivações que o levava a assumir aquele posto de soldado. E é um filme baseado em fatos reais. Toda a narrativa ali é real, inclusive filmagens também. E uma das frases marcantes que eu pude gravar desse filme foi a seguinte: é a união do rebanho que obriga o leão a dormir com fome. Me permitam repetir aqui essa frase, porque ela tem muito a ver com o nosso sermão de hoje. É a união do rebanho que obriga o leão a dormir com fome. E aí, tentando entender um pouco essa frase, né, eu ouvi dizer que, sabe aqueles passeios que você faz no safari, lá na África, não sei se é a África do Sul, onde os turistas eles andam naqueles jeepzinhos, e aí passa no meio de leão, no meio de zebra, no meio de onça, e aí passa, tira foto e tal. Eu ouvi dizer que aqueles animais selvagens, eles apenas não atacam esses carros desses turistas por uma simples razão, porque eles estão em conjunto. De modo que qualquer turista que descer do veículo, que descer daquele jeepzinho ou de qualquer outro transporte que está levando ele, em 2 segundos ele vai virar presa de
leão, presa de onça, presa de qualquer animais selvagens. Talvez seja daí a razão pela qual veio essa frase e foi repetida pelos soldados e que era dita ali pelos superiores e repetida pelos soldados e que é usado no treinamento do exército. É a união do rebanho que obriga o leão a dormir com fome. E é lógico que, dentro desse contexto que eu estou apresentando aqui do filme e do treinamento de um soldado, a união ali não simbolizava um turismo, mas a união ali simbolizava uma estratégia militar contra o seu inimigo. E essa frase, ela me marcou bastante, e eu queria iniciar o sermão de hoje fazendo menção a essa frase, porque nos últimos domingos, o que nós temos visto de forma muito clara e de forma muito objetiva, é que a palavra de Deus tem nos alertado para o fato de que a união da igreja é a principal estratégia para nos mantermos firmes no Evangelho. E para assim vencer os falsos mestres, os falsos ensinos, o falso evangélico. Em outras palavras, irmãos, é através da união da igreja que a nossa salvação ela é preservada. Por via de consequência aqui, quando nós pregamos sobre a unidade da igreja, automaticamente nós estamos pregando também sobre o próprio Evangelho de Cristo. E eu digo isso porque o Evangelho não é apenas uma ação de Deus em resgatar o homem do estado onde ele estava e promover o seu arrebatamento e salvação. Mas o Evangelho é também como nós devemos andar ao lado de Cristo enquanto não chega o momento da nossa glorificação, da nossa redenção. Esse intervalo entre o momento que Deus chama o homem até o momento do arrebatamento ou da volta de Cristo, a Bíblia ela nos adverte a como nós devemos viver. Por exemplo, estejam alertas, estejam vigilantes, andem em santidade. Tudo isso compõe o Evangelho de Cristo. Mas também a Bíblia nos adverte, acima de tudo, andem em unidade. Andem em comunhão com o corpo de Cristo. O Evangelho não é sobre você isoladamente. Não é sobre o pastor Patrick isoladamente. Não é sobre o Emerson isoladamente. Sobre o Gelson isoladamente. Mas é sobre nós, a igreja de Cristo, que é formada pela comunhão de pessoas totalmente diferentes uma das outras. Essa comunhão ela é estabelecida nas Sagradas Escrituras não somente como uma verdade, mas ela é estabelecida como uma obrigação que a igreja precisa seguir. É impossível você se auto-intitular cristão e não ter comunhão com seus irmãos. 1 João 4:20 diz, se alguém diz eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem o viu, como pode amar a Deus a quem não o viu? A comunhão, meus irmãos, é uma das identidades do cristianismo. Nós vamos ver aqui ao longo do sermão de hoje que o próprio Cristo, ele fala isso de forma corriqueira. Nós temos diversas citações nas cartas paulinas e nas outras cartas apostólicas também. Mas o que eu quero dizer a você como introdução é, a vida cristã, ela é marcada pela comunhão. Aliás, ela se inicia pela comunhão, pela identidade do corpo de Cristo. E falando sobre igreja, já que nós estamos falando que essa é uma da identidade das igrejas, nós temos o maior de todos os exemplos de igreja, que é a igreja primitiva, a igreja de Atos. E quando nós observamos como aquele povo de Deus vivia, a gente vai lá em Atos 2, do 42 ao 44, diz assim, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais que se faziam pelos apóstolos. E aí encerra o versículo 44. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Essa, meus irmãos, é a chave exegética, a chave interpretativa do salmo que nós acabamos de ler, que é a base deste sermão. E eu quero convidá-los a estarem neste momento com as suas Bíblias abertas, para que a gente possa expor versículo por versículo. Eu acho que a qualidade não vai ficar tão legal aqui, mas com as suas Bíblias abertas, os irmãos vão conseguir visualizar versículo por versículo, e nós iremos iniciar pelo versículo 1, que diz assim, a minha tradução, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Em outras traduções vai constar,
ó, como é bom e agradável viverem juntos ou unidos os irmãos. Outras vão falar, ó, quão bom e agradável, suave é a união entre os irmãos. Independente da tradução que está na sua Bíblia, a ideia aqui sugerida pelo salmista é a comunhão vinda do alto, vinda de Deus sobre a igreja. Ela é boa, ela é suave e ela é agradável. Falar sobre comunhão num tempo onde impera o egoísmo, onde impera o individualismo, onde impera uma ideia tão beligerante, individualista, é praticamente um desafio. É um confronto à ideologia que o mundo tem nos ensinado. As pessoas têm se importado cada vez mais com o eu e cada vez menos com o próximo. Veja, eu estou falando de um aspecto geral. Tem um ditado aí que eu tenho certeza, fala Bahia, mas não é baiano, que fala assim, farinha pouco, meu pirão primeiro. Tenho certeza que não é baiano, porque os baianos são todos salvos, né? A gente é de lá, conhece o povo. Baiano não ia falar um negócio desse nunca, um salvo. Mas estou brincando, tá, irmãos? Mas essa é a ideia que o mundo tem pregado, que o mundo tem exposto. Farinha pouco, meu amigo, meu pirão primeiro. Mas o fato é que a unidade cristã, ela é algo fundamental para o cristianismo. Na verdade, a unidade cristã, ela reflete o verdadeiro caráter de Cristo. Quando nós falamos sobre unidade, nós estamos falando sobre a vontade de Cristo. E aí, pegando a regra de aplicação que o pastor fez, né, vamos trabalhar com o antônimo agora. Quando nós trabalhamos em sentido contrário, ou seja, da união é o quê? A separação. E todas as vezes que nós falamos sobre separação, nós estamos falando sobre aquilo que é pecaminoso. Se por um lado a unidade traduz santidade, traduz vontade de Deus, a essência de Deus, a separação ela vai sempre apontar para aquilo que é pecaminoso. Eu posso dar alguns exemplos para os irmãos. Foi assim, por exemplo, em Gênesis 3. No cometimento do primeiro pecado ali por parte de Adão, qual foi o juízo de Deus? Estabelecer separações. Aliás, nós éramos um só povo, mas o pecado fez separação entre a geração de Caim e a geração de Sete. Também foi assim em Gênesis 11, na Torre de Babel, quando os homens queriam chegar até a Deus, pecado, e Deus fez separação de línguas. Também foi assim com Cristo Jesus, quando ele pagou os nossos pecados na cruz do Calvário, que a Bíblia fala que ele foi separado do seu Pai. Uma separação de uma eternidade. Observe a gravidade dessa separação. Assim, meus irmãos, se por um lado a palavra unidade e comunhão na Bíblia costuma sempre apontar para aquilo que é agradável a Deus, as palavras egoísmo, separação, facção e outras palavras correlacionadas a essa vão sempre apontar para algo que é pecaminoso, para algo que é de rebeldia, de delinquência contra os estatutos de Deus. E esse câncer, irmãos, precisa ser combatido do meio da igreja. Em Tiago 3,16, por exemplo, diz assim, pois onde há inveja, ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Infelizmente, o individualismo, o egoísmo, a ganância, tem suprimido a beleza da unidade cristã. Isso só ocorre, meus irmãos, porque tais sentimentos que eu acabei de citar, eles são frutos do pecado, conforme nós podemos ver em Gálatas 5, do 19 ao 23. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções. Como todo pecado tem por finalidade destruir a perfeição das coisas belas e perfeitas criadas por Deus, no caso da separação, do egoísmo não é diferente. O egoísmo, ou a separação, ela faz justamente isso. Ela destrói, ela achincalha, ela tenta distorcer a beleza que é a unidade cristã. Daí a razão pela qual, irmãos, nós devemos orar todos os dias, para que o nosso pecado não retire de nós a beleza da unidade e da comunhão da igreja de Cristo.
E aqui eu queria fazer um ponto de destaque. Sabe por que o salmista inicia dizendo: ó, quão bom e quão suave é a união entre os irmãos? Ele faz um louvor falando sobre a comunhão. Porque, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nós sabemos que essa comunhão na qual o salmista está se tratando, ela foi uma comunhão comprada com o sangue e com o corpo de Cristo. 1 Coríntios 10, 16 e 17 diz assim: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Se o pecado e o egoísmo e o individualismo, ele aponta para aquilo que é pecaminoso, com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, nos foi concedida uma bênção, que é a bênção da comunhão. Primeiramente com Deus, e depois com os santos que compõem a igreja de Cristo. E aí, meus irmãos, como a gente pode ver aqui, o preço que foi pago para que a igreja pudesse usufruir dessa comunhão, nós estamos tratando aqui de algo que é inestimável. O sangue e o corpo de Cristo é este valor inestimável, é este preço incomparável que foi pago para que nós hoje pudéssemos nos reunir com a igreja e dizer: nós vivemos em unidade, nós vivemos em comunhão. E é por esta razão que o salmista inicia este salmo dizendo: ó, quão bom e quão suave é a união entre os irmãos. Valorize, meus irmãos, a comunhão que Deus tem concedido a você junto à sua igreja. E apenas para que os irmãos possam compreender aqui o contexto histórico deste salmo, este salmo ele foi escrito por Davi. Só que antes de Davi, muito antes de Davi, a gente observa que a história de Israel, ela é marcada por divisões. Ela foi marcada por separações, tanto é que são divididas em tribos. Porém, essas tribos, elas viviam de forma totalmente individuais. Tanto que algumas delas, eu estou falando do período antes de Davi, antes de Saul, tanto que algumas delas se viam como inimigas. Armavam umas contra outras, queria matar, queria dominar, queria... Vejam, divisões entre o povo de Israel. Cada tribo era governada por um juiz, por alguém que era levantado lá. Basta ler o livro de Josué, o livro de Juízes, Samuel, até 1 Reis ali um pouquinho, e os irmãos vão verificar o que eu estou dizendo. O relato histórico mostra isso para nós. Que foi após esse período aí de juízes, aonde iniciou o período de reinado, veio o primeiro rei ali, Saul, que pouco fez nesse sentido, o povo vivia em tamanha separação. Então Deus levantou Davi, o rei segundo o coração de Deus. E aí o que Davi fez? Ao fio da espada, conquistou todos os reinados e fez das 12 tribos uma única nação. E aí, dito isso, obviamente ele escreveu este salmo. Ó, quão bom e quão suave é a união entre os irmãos. Esse é o contexto histórico. Só aqui já daria uma outra mensagem, né? Porém, nosso tempo é curto. Fazendo uma aplicação apenas do que eu acabei de dizer para os nossos dias, nós vemos aqui a exata expressão daquilo que Cristo fez por nós. Por quê? Porque antes nós vivíamos de forma totalmente dispersas. Nós vivíamos segundo o rumo da nossa própria natureza caída. Cada um para o seu lado. E todos inimigos de Deus. Nós éramos governados pelo nosso pecado. Um com o pecado da pornografia, o outro com o pecado da mentira, o outro com o pecado da ganância. Era o governo que habitava os nossos corações. Mas foi através da morte e ressurreição de Jesus Cristo que Cristo passou a reinar em nossas vidas. E toda essa dispersação que eu acabei de dizer para os irmãos se transformou em unidade. Se transformou em comunhão, a ponto do próprio Cristo dizer que nós fomos chamados para uma vocação de unidade. O apóstolo Paulo também fala sobre isso, Efésios 4, do 1 ao 6, diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor,
que andeis como é digno da vossa vocação, que fosse chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, a um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos nós. E o versículo 15 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. A unidade cristã, meus irmãos, que o salmista está classificando aqui como boa, suave e agradável, é essa. A comunhão que Cristo conquistou na cruz do Calvário, nos fazendo um só povo, uma só igreja. Esta comunhão é valiosíssima. E é por isso, meus irmãos, que os pastores têm aqui insistido todas as pregações. Valorizem essa bênção, meus irmãos. Valorizem essa tão rica e preciosa bênção na vida que Deus tem nos concedido. Não façam como os desigrejados que achincalham a comunhão ao dizer que eu comigo mesmo sou igreja. Eu não dependo dos outros para ser um cristão melhor, para crescer espiritualmente. Eu posso edificar as pessoas com os meus vídeos aqui, eu posso assistir um videozinho aqui, outro ali, está tudo resolvido. Heresia. Não caiam nesse conto, meus irmãos. Tanto é que Hebreus 10, 25 diz: não deixe de congregar-vos, como é de costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A nossa comunhão, que foi conquistada pelo sangue, pelo corpo de Cristo Jesus, faz de nós um só corpo. Eu dependo de cada um dos irmãos que estão aqui presentes para me aproximar de Cristo. Assim também todos precisam um dos outros para ser parte integrante deste corpo. Essa boa, perfeita e agradável comunhão é uma realidade que precisa ser evidenciada no nosso dia a dia. E isso está exposto em toda a Bíblia. Nós vemos esta comunhão, por exemplo, na ação da Trindade. Deus é perfeito. Ele poderia ser apenas um, mas são três em um. É o que nós chamamos de Trindade. E observe como que se deu a nossa salvação. Um Deus tão poderoso se revela a nós em três. O Pai ama e envia o Salvador. O Filho se entrega e se torna o Salvador. E o Espírito Santo de Deus é derramado sobre a igreja para conduzir esta igreja até o seu noivo, Cristo, para entregar ao Pai. Um único Deus se revelando pela comunhão da Trindade, ou seja, de três. O que isso nos ensina, meus irmãos? A unidade. Querem ver outros exemplos? A Bíblia fala que nós somos comparados a ovelhas, ou seja, um animal totalmente incapaz de se autodefender, que se fugir ali do rebanho, certamente vai ser presa fácil. Tem até a parábola, né, da ovelha perdida. O que isso está dizendo para nós? Ovelha que caminha sozinha é presa fácil e não sobrevive por muito tempo. Querem outros exemplos? A Bíblia fala que os salvos, eles são comparados como ramos enxertados a uma videira. O que Cristo está nos ensinando aqui? Comunhão, meus irmãos. O ramo fora da videira não tem autonomia para viver. Ele logo seca e morre. Outro exemplo, eu já li aqui a questão do corpo. O apóstolo Paulo diz que nós somos membros de um só corpo, onde Cristo é o cabeça. Alguém já viu algum braço andando aí sem o corpo? Um joelho caminhando aí? Inclusive, se os irmãos viram algum joelho, segura para mim que eu estou precisando, tá? Precisando muito. Mas não tem. Por quê? Porque é um corpo. Se estiver fora, vai morrer. Comunhão, meus irmãos. Nós precisamos um dos outros. Por diversas vezes a Bíblia nos instrui: exorte uns aos outros, admoeste uns aos outros, ensine uns aos outros, confesse os seus pecados. Irmãos, façam isso. Confesse os seus pecados uns aos outros. É um grave erro você acreditar que você não precisa do seu irmão. Agora, existe aqui um ponto importantíssimo para nós e que merece muito destaque e que nunca deve ser desprezado. Essa comunhão que eu estou pregando, a comunhão bíblica, ela tem um fundamento. E ela tem um fundamento que é inegociável. Ela precisa estar pautada
na verdade, que é Cristo Jesus, que é o cabeça, o único fundamento desta união. A nossa união, meus irmãos, não pode estar baseada, por exemplo, num carinho que nós temos um com o outro. Posso pegar o exemplo do pastor Daniel. É fácil você conversar com ele 5 minutos e se tornar amigo dele. É uma pessoa cativante. Você está ali, legal, e agora eu tenho uma comunhão com o pastor Daniel. Automaticamente isso gera um sentimento de aproximação, de amizade. Mas será que é essa aproximação, é essa comunhão que o salmista está dizendo para nós? E a resposta é absolutamente não. Esse tipo de comunhão, o mundo, que eu acabei de dizer, de conversou, gostou, o mundo tem. O mundo te empresta, o mundo te aluga, te vende, no final te toma de volta. Mas a santa comunhão que o salmista se refere aqui é aquela cujo vínculo é Cristo Jesus. E é isto que está expresso aqui no versículo 2, aonde diz: é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce às orlas das suas vestes. Observe, irmãos, que no versículo 2 aqui, é feita uma referência a Arão. Primeiro fala, olha, a comunhão é necessária e ela é boa. E agora nós vamos para Arão. Quem era Arão? Arão era o sumo sacerdote do Antigo Testamento. Arão era um líder espiritual responsável por estabelecer comunhão entre Deus e os homens. Antes de Cristo, quando o povo de Israel pecava, a forma pela qual o povo alcançava perdão diante de Deus era através de sacrifícios de animais. Só que não era qualquer sacrifício, existiam regras para se fazer este sacrifício. E, inclusive, quem poderia fazer este sacrifício em meu lugar? Este sacrifício só poderia ser realizado, por exemplo, pelo sumo sacerdote, que no caso específico aqui é Arão. Arão, então, oferecia esse sacrifício em nome do povo de Deus, e Deus da eternidade via aquele sacrifício e perdoava os pecados. Querem ver onde está Cristo aqui? Agora, pela graça, nós não precisamos fazer sacrifício de animais. Por quê? Porque Cristo morreu em nosso lugar. Porque Cristo se tornou o nosso mediador entre Deus e nós. O próprio corpo, o próprio sangue de Cristo foi esse elo que ligou nós a Cristo. Esse sacrifício que era necessário ser realizado, mas acima de tudo por um sumo sacerdote, Cristo ele se tornou o nosso sumo sacerdote e se tornou um sacrifício vivo em nosso lugar. O texto está apontando aqui para Cristo. Ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que foi ungido pelo óleo do Espírito Santo. Ele foi ungido com óleo que dá o bom perfume e que nós estamos ligados nesta unidade. Logo, meus irmãos, a nossa comunhão não está pautada em vínculos de amizades ou nos interesses comuns, mas está pautada naquilo que Cristo fez por nós. É isso que nos une. É o fato de você não conhecer os irmãos que estão na África e amá-los. Nunca ter feito uma ligação para eles, mas amá-los. Por quê? Porque eles estão pregando o Evangelho. É o fato de nós estarmos viajando e pararmos em uma igreja e, de repente, você amar os irmãos que estão ali. É o fato de, por exemplo, Alexandre amar o José Marbessa, o Douglas amar o Emílio Garofalo, o pastor Patrick amar o Paulo Júnior e Paul Washer, sem conhecer, sem nunca ter estado com esses irmãos. Qual é a justificativa disso? A verdade é aquilo que nos une. Cristo precisa ser o nosso vínculo, a razão da nossa comunhão, a nossa unidade. Se alguém estabelecer qualquer outro tipo de vínculo fora dessa verdade, a Bíblia nos adverte que essa pessoa seja considerado anátema, maldito. Os pastores pregaram aqui, não recebam falsos mestres em suas casas, justamente fazendo menção ao fato de que o elo, a comunhão, o fundamento da nossa unidade é Cristo Jesus. Vejam que nos versículos que nós lemos aqui, o óleo inicia por onde? Pela cabeça. Quem é o cabeça dessa unidade? Cristo. Tudo neste versículo aponta, neste capítulo aponta para Cristo. Somente depois que o óleo ele é derramado sobre as vestes de Arão, onde tinha ali cada um as 12 pedras, simbolizando as 12 tribos, e o óleo descia. Ou seja, a nossa união primeiro está em Cristo Jesus, o cabeça. E depois essa união ela é realizada de forma
horizontal, ou seja, entre nós. Tudo se inicia e tudo se fundamenta em Cristo Jesus. Já no versículo 3, nós vemos outra expressão utilizada pelo salmista para expor quão bom e agradável é essa união, que é suave, que é boa e agradável. E aqui o salmista compara essa comunhão ao orvalho. O versículo 3, apenas a parte A, diz assim: essa comunhão, né, é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Pausa aqui, até aqui por enquanto. É impossível, meus irmãos, nós compreendermos a profundidade do que esse texto está dizendo para nós, se nós não compreendermos aqui os aspectos geográficos dessas expressões. E aí nós temos aqui, por exemplo, 3 referências. Quais? Orvalho, Monte Hermon e Sião. Vamos falar sobre cada um deles. Primeiro, o que é orvalho? Alguns devem saber, mas... Deixa eu ver se está legal aqui a imagem. Mais ou menos, né? Mas... o que seria orvalho? Sabe quando você está no inverno? E aí você vai num lugar verde, assim... E aí você vê pequenas gotículas, que é o sereno, na verdade, né? Que faz em cima das folhas. Parece até que a folha está suando frio. E aí gera gotinhas. Tem várias gotinhas e uma gotinha maior. Pois é, o nome disso daí chama-se orvalho. Então entenda, orvalho é isso. Segundo ponto, o que seria Hermon, tratado aqui no texto? Hermon é um monte bem alto, mas muito alto, que fica lá no norte de Israel. Esse monte, ele é conhecido por ser um dos lugares mais altos da região. Não dá para ver aqui, eu escrevi ali em cima. Esse monte, ele tem cerca de 2.800 metros. Para os irmãos terem noção de altitude, para os irmãos terem noção do tamanho desse monte, a gente pode olhar para o mestre Álvaro, e o mestre Álvaro eu pesquisei, tem 833, ficou bom agora, Gelson, obrigado. O mestre Álvaro tem 833 metros. Esse Monte Hermon, ele tem 2.800 e um pouquinho para cima ainda, de altitude. E aí, devido a essa altura toda, as nuvens, elas costumam cercar durante todo o ano esse monte. O que, consequentemente, forma-se muitos orvalhos na região verde e, consequentemente, também acaba criando ali nuvens perenes, ou seja, nuvem de forma constante, né? Terceiro, o que seria Sião? Sião é a cidade de Jerusalém. Uma cidade árida, uma cidade quente, que fica 200 quilômetros desse monte aqui que os irmãos estão vendo. 200 quilômetros de distância. E essa cidade, embora ela seja árida, embora ela seja uma cidade quente, por incrível que pareça, a cidade ela tem capacidades de agricultura muito grande. Por quê? Por causa dos rios que banham essa cidade. Dentre eles, o Rio Jordão. Agora a pergunta é, o que Orvalho, Monte Hermon, Sião, 200 quilômetros de distância, tem a ver com comunhão? Absolutamente tudo. Por quê? Como eu já antecipei para os irmãos, na cidade de Sião tem um rio lá chamado Jordão, que traz prosperidade àquela cidade. O povo utiliza aquele rio Jordão para agricultura e outras coisas. Sem esse rio, principalmente naquela época, não haveria prosperidade para Jerusalém. Mas olha que interessante. Sabe qual é uma das principais nascentes? Aliás, a principal, a única nascente deste rio? São os orvalhos. Lá do Monte Hermon. Na imagem aqui, eu não sei se dá para ver perfeitamente, mas o Monte Hermon é aquele pontinho branco lá em cima. Lá em cima. E Sião está aqui, ó, 200 quilômetros depois. Como que esse orvalho chega lá? Sabe aquelas pequeníssimas gotas? Eu mostrei a imagem do orvalho aqui para os irmãos. Pois bem, uma gotinha se junta com outra gotinha, que se junta com outra gotinha, que cai no chão e forma uma poça. Aquela poça automaticamente vai escorregando ali, porque é um monte, se junta com outra poça e forma um filete de água. Esse filete de água se junta com outro filete de água, com outro filete de água e forma uma espécie de nascente.
que juntando com outras nascentes, formam o Mar da Galileia. É tão grande essa poça que é formada lá, essa bacia, que é chamada de Mar da Galileia. Fica 200 metros. Aqui assim, é um círculo aqui, Mar da Galileia. E esse Mar da Galileia, ele vai desaguando, 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 até formar, isso aqui em vermelho é justamente o Rio Jordão, Vale do Jordão, até chegar em Sião aqui. Até chegar na cidade de Sião. Observaram, irmãos, como que a prosperidade chegou até Sião? Foi pela união dos orvalhos, que estavam cerca de 200 quilômetros de distância, lá no Monte Hermon. Os irmãos conseguem compreender aqui a profundidade desse exemplo bíblico? Conseguiram entender a importância que a Bíblia concede à unidade? Um orvalho sozinho, meus irmãos, não vai conseguir matar a sede de ninguém. Não vai conseguir trazer prosperidade para ninguém. Mas a união dos orvalhos formam o Rio Jordão, que traz a bênção para o povo de Sião, a 200 quilômetros de distância. Nós somos esses orvalhos. Um orvalho sozinho não pode matar a sede de ninguém. Um orvalho sozinho não consegue armazenar água para ninguém, não consegue criar peixe para ninguém, não permite que as pessoas, por exemplo, se banhem nela. Um orvalho sozinho não serve para absolutamente nada. Não queira ser cristão sozinho, você não vai conseguir fazer absolutamente nada, você é só um orvalho. Contra essa união, meus irmãos, não há inimigo que possa prevalecer, nem mesmo a distância. É a união do rebanho que obriga o leão a deitar-se com fome. Você está entendendo, meus irmãos, a profundidade deste texto? Você consegue ver a importância que a Bíblia, que Cristo, ele concede à união da igreja? O apóstolo Paulo, quando ele escreveu uma das cartas mais teológicas da Bíblia, que é a carta de Romanos, né? Lá ele fala sobre justificação, predestinação, soberania, conversão, santificação, adoção, e um monte de doutrina de graça, da graça, fala sobre o Antigo Testamento. O livro de Romanos é riquíssimo. Ele gastou 15 capítulos para falar sobre coisas grandiosas. Mas sabe o que é interessante? Depois faça esse exercício em casa. Ele gastou 15 capítulos falando sobre isso. E no último capítulo, ele gastou um capítulo inteiro, 27 versículos, que compõem lá o último capítulo, né? Sabe o que ele faz? Manda abraço para geral. Ó, saúdo fulano de tal, saúdo fulano de tal, manda um abraço para fulano de tal, manda um abraço para não sei quem. São 27 versículos dele dando só saudação. Ósculos santos, abraço, tô com saudade e tal. Ora, analisamos aqui racionalmente, parece que, sei lá, né? A gente gastou um capítulo à toa aí, uma carta tão teológica, tão profunda. Por que que Paulo gastou um capítulo inteiro para isso? Meu Deus do céu, que perca de tempo, né? Pode parecer assim? Racionalmente dizendo, é. Talvez Paulo pudesse pegar aquelas últimas linhas ali e falar sobre mais coisas. Talvez esclarecer. E aí, escreve lá para mim, o ser humano que escolhe, é Deus que escolhe, mais claro e tal, né? Talvez algumas pessoas tenham dúvida e queria que constasse isso. Mas será que o Espírito Santo de Deus abriu essa brecha para Paulo? Para falar sobre coisas pessoais que não tem relevância alguma para a igreja? Sem nenhum tipo de ensinamento para nós? É óbvio que não. Timóteo fala, a carta a Timóteo, toda a escritura, inclusive o último versículo, o último capítulo, é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. O que essas coisas estão nos ensinando para nós? Estão nos ensinando, irmãos, que a unidade cristã, que a comunhão cristã, ela caminha lado a lado com as doutrinas da graça, com as doutrinas constantes na Bíblia, com as verdades bíblicas. Uma coisa completa a outra. Nas palavras do pastor Emílio Garofalo, do que adianta você saber a confissão de fé de Westminster de cabeça, se ao final da sua vida você não tem uma pessoa a quem você possa mandar um abraço, ou receber um abraço de alguém? É por isso, meus irmãos, que eu quero declarar a cada um de vocês nesta noite, eu, Douglas Luz, eu preciso de vocês. Eu preciso de cada um de vocês. Pastor Daniel, eu sempre que posso, em minhas orações, eu louvo muito a Deus pela sua vida. Como eu tenho crescido na graça e no conhecimento de Deus através das suas pregações, que são bálsamos para a minha alma. Eu preciso de você, meu irmão, eu preciso da sua família.
Pastor Patrick, seu demasiado zelo pela palavra, é para mim um verdadeiro modelo de como nós devemos servir a um Deus que é zeloso ao extremo com a sua igreja. Como eu tenho crescido no temor a Deus com a sua vida, as suas experiências com a Elisa. Eu preciso de muito, muito de você, meu irmão, e de sua família. Emerson, quão gratificante é, meus irmãos, ver o texto que diz assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. Sentido bíblico mesmo, ser aplicado na sua vida. Para mim foi edificante ser uma testemunha dos momentos difíceis que você passou e enfrentou, cheio de crises e situações difíceis, e a sua constância com Deus foi mantida. E às vezes nós fraquejamos por pouca coisa. Como tenho crescido no temor ao Senhor, em relação a Cristo Jesus, analisando a sua vida, a sua família. Quão edificante é, o Abner não está aqui, e eu já falei isso algumas vezes, mas nos bastidores, e eu gostaria de falar abertamente, ver a vida do irmão Abner, um exemplo dentro desta igreja, um dos maiores exemplos que eu já vi na minha vida, de piedade. Um homem que se preocupa com almas. Eu me sinto constrangido muitas vezes de estar ao lado do Abner. A gente foi para uma cachoeira agora, né? Os encontros dos homens lá. Eu me sinto constrangido em estar do lado daquele homem, porque eu não tenho 10% da piedade que ele tem. E ele me chama de irmão. Como eu cresço espiritualmente quando estou ao lado de irmãos assim. Felipe, meu irmão, eu preciso de você. Heitor foi diagnosticado com um probleminha no coração. Ao 7º mês, 6º mês. Confidencializei isso para o irmão Felipe. Irmão Felipe, vamos orar, meu irmão. Orou. Trouxe uma palavra. Naquela semana, Heitor foi curado. Ser corpo é isso, irmãos. Ajudar um ao outro. Olha como nós precisamos um dos outros no nosso dia a dia. Gelsidane, engajamento com missões. Eu não consigo falar nem pensar em missões sem pensar em Gelsidane. E eu tenho certeza que se essa igreja, hoje, ela ama missões, se eu não sei quantos por cento, mas, sei lá, 30%, já chegou até quase 50% da renda dessa igreja é enviada para missões, graças a Deus. Mas ao trabalho que vocês dois realizaram nessa igreja, nós precisamos de vocês. Irmão Alexandre, sua família, o Wallace, como é bom ter vocês nos nossos cultos, nos nossos EBDs, nos nossos GRDs, até mesmo num papo fora de hora. Cada comentário, cada participação, onde tudo é apontado para a glória de Deus, como eu tenho amadurecido, como essa igreja tem crescido com cada comentário e através da vida de vocês. Vocês têm sido instrumento de edificação para esta igreja. Nós precisamos de vocês e da sua família. Família Steiner, né? O César, Kelvin, Shirley, a Larinha. Como é bom caminhar ao lado dessas pessoas. Como eu sou edificado, por exemplo, em ver a história de vida da Shirley e do César, que vieram de uma igreja com a cosmovisão totalmente diferente da nossa, mas que se interessaram pelo conhecimento bíblico, aprenderam sobre as verdades bíblicas e hoje vivem aquilo que nós pregamos no nosso dia a dia. Eu fico observando, por exemplo, os nossos adolescentes, o Kelvin, Riquelme, a Sani, Bebele, Júlia, Carol, Isaac. É impossível, meus irmãos, nós vermos esses adolescentes e não ver, por exemplo, a mão de Deus na vida deles. E eu digo isso porque nós estamos vivendo em um mundo totalmente terrível, num mundo mau, num mundo cheio de convites maledicentes. E ver esses jovens na presença de Deus, compreendendo as verdades bíblicas, vivendo tais verdades e ainda glorificando a Deus, eu só tenho uma coisa a dizer: Cristo verdadeiramente habita em nós e está direcionando todas as coisas, como eu preciso de vocês. O jovem Rafael, que Deus te abençoe, meu irmão, e te faça crescer cada vez mais em Cristo Jesus. As senhoras dessa igreja, irmã Neide, família, não está aqui hoje, né? Mas aqui no culto, que eu falo especificamente, né? Mas a gente tem visto o tempo, empreender o seu tempo, doar o seu tempo. Às vezes a gente fica em casa, a gente não se engaja num evento da igreja. Às vezes a gente prefere ficar em casa dormindo e dormindo de novo, e 5 dias dormindo e não vem para a igreja ajudar coisas básicas. E a gente olha as senhoras da igreja como irmã Neide, como tem ajudado.
Nós sofremos junto com o familiar dela que estava grávida, teve morte cerebral. Nós dobramos os nossos joelhos. Família de Cristo é isso, irmãos. Unidade cristã é isso. É você se importar com o outro, você dobrar os seus joelhos, você orar, você buscar a Deus e estar ali ao lado, à disposição do irmão para aquilo que eles precisam. Nós precisamos um dos outros. A irmã Neide, a irmã Anita, mulheres que nas suas respectivas casas caminham sozinhas. Porém, domingo após domingo estão aqui no culto para ouvir a palavra de Deus. Pode fazer sol, pode fazer chuva, pode o Uber cancelar, pode acontecer qualquer coisa, mas não tem faltado os cultos. A tristeza dessas irmãs, quando a gente para conversar com elas, é quando elas faltam um culto e ficam tristes. E às vezes, tem pessoas que faltam um culto porque, sei lá, o olho doeu, tropeçou na calçada, como nós temos aprendido com o exemplo dessas senhoras. Henrique e Andréia não estão aqui, mas a gente via o brilho do Henrique nos GRDs, aprendendo e ensinando, e ele falava com satisfação, e a gente vê como que a palavra de Deus ela é regozijante. Como é maravilhoso você aprender e descobrir cada vez mais. A palavra de Deus faz isso. E através das experiências dos irmãos, nós crescemos, nós precisamos um dos outros. Nosso amado irmão André e sua família, que bênção é tê-los aqui conosco, meus irmãos. Quantas vezes nós somos edificados pelos acordes tocados, pelos louvores. Quantas vezes nós somos quebrantados aqui nos louvores entoados por eles. Quantas vezes nós somos edificados, nós precisamos uns dos outros. Falando em serviço aqui, é impossível a gente não lembrar do nosso amado irmão Marcelo e da Márcia. Possível. 1 Pedro 4,10 diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Nós precisamos aprender com esses homens de Deus, Marcelo e a Marciana, o que é servir. Quem dera se todo mundo servisse metade do que eles fazem. E eu estou falando isso, dando honra, porque é bíblico. Não estou aqui engrandecendo a homem, não. Isso é a ação do Espírito Santo de Deus. Todos nós sabemos isso. Não preciso dizer isso. Mas nós precisamos aprender a servir com os nossos irmãos. Nós não temos feito isso. Nós precisamos de você, Márcia, Marcelo, Sani, Patriquim. O cara que já tem Batista no nome, já nasceu Batista, já desde a concepção. Nós amamos você e sua família, meu irmão. Ver o Miguelzinho tão novo. Mais novo ainda, né? Falando que queria ser pastor, que queria pregar, vindo aqui à frente, orando, lendo a Bíblia. Meus irmãos, isso o mundo não oferece, não. Você quer maior demonstração que o nosso elo é Cristo Jesus? Você quer maior demonstração que Cristo está nesse lugar? Valorizem, meus irmãos, valorizem a unidade, valorizem a comunhão que Cristo tem nos concedido. Me lembro Eita, vou lembrar. Emoção. Miriam. Os inícios dos GRDs, né? Miriam com umas perguntas, rapaz, que assim, tinha que chamar o Nicodemos para responder. E aí, quando eu estava escalado para poder levar o GRD, eu estudava 10 vezes mais. Eu falava, a Miriam vai perguntar uns negócios aqui que eu não vou saber responder, não. E como eu cresci. E como eu cresci me empenhando no estudo apenas para servir os irmãos. A sede, a fome pelas verdades bíblicas. E aí nós vemos os irmãos que estão se achegando agora, Fabiana 1, Fabiana 2, ou a gente pode inverter também, né? Qualquer coisa. A irmã Isabel, irmã Aparecida, irmão Marcos, né? Estão chegando agora. E a gente lembra do nosso primeiro momento, né? Quando a gente estava chegando, conhecendo as verdades bíblicas, aquele entusiasmo. Isso poderia gerar em nós, será que nós estamos nesse mesmo entusiasmo? Será que esse desejo por Cristo, lá do início, está nos nossos corações da mesma forma? Meus irmãos, nós precisamos olhar um para os outros e crescer espiritualmente, buscar ser edificado pela palavra de Deus. Essa é a nossa igreja. A igreja pequena permite a gente fazer isso, né? Citar família por família. Isso é um privilégio, meus irmãos. Servir a Deus na igreja pequena é bom demais. Nós precisamos uns dos outros.
Mas sabe o que é mais interessante? Toda essa comunhão que eu acabei de dizer para os irmãos aqui, ela não é realizada para fins individuais. A nossa comunhão, ela sempre precisa ser apontada para um serviço alheio. Servir uns aos outros, servir o próprio evangelho, servir a Cristo e alcançar vidas por meio da pregação. Os orvalhos do Monte Hermon, como os irmãos puderam observar, eles se juntaram, não foi para um orvalho virar um rio. E nem orvalho nem nome tem. Mas para levar vida a Sião. Nós precisamos uns dos outros para saciar a sede do mundo. Nós precisamos uns dos outros para pregar o evangelho à humanidade. Nós precisamos uns dos outros para que Cristo Jesus nos utilize para o meio de salvação de vidas. Sozinhos, somos apenas orvalhos, mas juntos nós formamos o Rio Jordão que leva água para Sião. Juntos nós formamos a igreja de Cristo, aquela igreja que Cristo deu a sua própria vida para que nós em comunhão pudéssemos ser chamados de igreja. E é por isso que o salmista encerra o capítulo 3 dizendo: porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aqui é um aspecto escatológico. Assim como o orvalho, em comunhão com outros orvalhos, conseguem levar água até Sião, nós, em unidade, conseguiremos levar vida para todos aqueles corações que estão em situações áridas, longínquas, ou seja, corações que precisam ouvir a voz de Deus. A nossa comunhão, meus irmãos, ela tem por objetivo glorificar a Deus, fazendo com que esta comunhão ela seja cada vez maior, que os nossos corações sejam alcançados pela pregação, corações de pessoas sejam alcançadas pela pregação do Evangelho, que pessoas saibam quem Cristo é, que todas sejam levadas ao arrependimento e, por via de consequência, reconheçam que Cristo é o cabeça da nossa unidade. O próprio Cristo, em sua oração, falou sobre isso. João 17, 20 e 21 diz assim: oração de Cristo. Eu não rogo somente por eles, mas por todos aqueles, pela tua palavra, onde crer em mim. Nós, igreja de Cristo. Para que todos, quem? Nós, sejamos um. Como tu, ó Pai, és comigo. Que também eles sejam em nós. Destaque final. Para que o mundo creia que tu me enviastes. A nossa comunhão, a nossa unidade, é para que o mundo creia que Cristo Jesus é o Salvador e o Redentor da humanidade. Para que o mundo creia que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. E aí, será que a nossa comunhão está pautada nisso? Se tiver, tudo certo. Se não tiver, precisamos nos arrepender. Não é apenas para encontrar satisfação. Também. Não é apenas para curar depressão. Também. Não é apenas para você ter um lugar onde você possa ir aos domingos. Também. Mas, acima de tudo, a nossa comunhão é para que o evangelho ele seja pregado. Não queira ser igreja sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Faça arder no seu coração a chama da comunhão, a chama da unidade cristã. É por meio da igreja de Cristo que Deus ele traz o pão da vida. É por meio da comunhão da igreja que os incrédulos vão ser alcançados. É por meio da comunhão da igreja que o mundo vai ver que Cristo foi enviado pelo Pai. Ó, quão bom e quão suave é a união entre os irmãos. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão até as bordas das suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Que possamos viver esta comunhão, visando servir o reino de Deus, para que o mundo creia que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Essa é a mensagem de hoje, que nós possamos arrepender dos nossos pecados e possamos viver esta santa comunhão e unidade em Cristo Jesus.